Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos à Casa da Fraternidade Francisco de Assis. Que nós possamos estarmos hoje com o coração aberto, com a mente aberta, para ouvir os ensinamentos de Jesus, da nossa amiga Patrícia. Que possamos cumprimentar toda a espiritualidade, que já prepara esse ambiente desde cedo. E o nosso anjo guardião, que intensifica a nossa coragem e a nossa vontade de estar aqui nessa noite. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite a todos. Como estamos na antevéspera do Natal, escolhi falar um pouquinho dos símbolos e dos personagens de Natal. No domingo, a Vitória falou sobre Jesus, sobre a chegada de Jesus, falou muito bonito e com o coração sobre Jesus, né, na nossa vida, como a gente age para nos parecermos mais com Jesus. E aí eu quis trazer alguns símbolos que a gente vê no Natal todo ano e muitas vezes a gente não sabe o significado, né? Ele vai passando de geração em geração ao longo dos séculos e a gente acha que é uma tradição, que faz parte da cultura, mas eu quis trazer esses símbolos dentro da visão, dentro da doutrina espírita, tá? E aí vou começar falando um pouquinho da estrela de Belém, que é aquela luz que guiou os 3 reis magos, né, até a chegada do menino Jesus. Então, o que essa luz nos simboliza, né? É a luz divina que orienta a humanidade. E o que é essa luz que orienta? É o Evangelho de Jesus. Então, essa luz, na verdade, indica o Jesus, o Cristo, que ia trazer a palavra para a gente, ia trazer a luz para as nossas vidas, né? E assim como Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Né? Então, quando a gente vê a estrelinha lá no topinho da árvore, a estrelinha de Belém, é para nos lembrar, né, que essa estrelinha simboliza Jesus, simboliza que ele nos ilumina, que ele nos mostra o caminho, que ele aponta para onde a gente tem que ir. O outro símbolo é o presépio, né? O presépio, e coloquei aqui também os pastores, né? O presépio, ele traz a humildade e a simplicidade. O presépio nos mostra que o maior espírito que passou pela terra escolheu nascer na simplicidade. Bem-aventurados os humildes de espíritos, né? Porque de todos os lugares que Jesus poderia ter escolhido nascer, ele escolheu no lugar mais humilde, né? E ele resolveu chegar entre os pastores. Acho que eu já comentei aqui mais uma vez, mas eu vou trazer de novo, né? Os pastores, na época de Jesus, era considerada os trabalhadores que eram mais excluídos, porque eles trabalhavam com os animais, eles trabalhavam fora da cidade, né? Eles eram bem humildes, as condições deles eram muito precárias, então eles eram mal vistos pela sociedade da época. Então, Jesus escolheu justamente nascer no meio deles, né? No meio dos mais humildes. Ele podia ter nascido na realeza, ele podia ter nascido numa casa de algum nobre, de algum justo, podia ter nascido, mas não, né? Então, já a chegada dele naquele lugar já era para mostrar, né, a humildade, a simplicidade dele, né? E aí tem a manjedoura, né? O que seria essa manjedoura onde ele foi colocado ali, aquele berço, né? O nosso coração, né? A gente, como a gente tem preparado o nosso íntimo para receber Jesus? Esse ano, as crianças, a gente está acompanhando um advento de Natal Espírita, que a gente pegou no Instagram, e aí todo dia tem uma mensagenzinha e é com base na doutrina. Então, um dia fala sobre fraternidade, fala sobre caridade, sobre amor, e aí trouxe alguns elementos sobre Maria, José, sobre a luz. Então, todo dia a gente vai aprendendo um pouquinho também, né? E isso vai ajudando a gente a se preparar para essa chegada de Jesus, né? Que tem que acontecer todos os dias. Mas é que na época do Natal isso fica mais forte, fica mais evidente, porque é como se fosse um movimento coletivo, né? Tá todo mundo pensando nisso, tá todo mundo pensando na reunião em família, tá todo mundo voltado, né?
para essa preparação do Natal, para a preparação da ceia. Então é como se existe essa energia coletiva, onde todo mundo está pensando na mesma coisa. E acho que essa energia é muito potente, que é a mesma energia do Ano Novo, onde todo mundo começa a mantrar, né? Coisas boas, o que vai fazer no outro ano, começam as projeções, começam os sonhos, né? E eu falo que é muito potente você mantrar nessa mesma época, porque está todo mundo em sintonia, está todo mundo ali vibrando, né? Ou pelo menos a maioria está vibrando para algo melhor, está vibrando para novos caminhos, para novas possibilidades. Outro símbolo que eu trouxe para vocês é o pinheiro de Natal, né? Que ele simboliza a vida eterna. Eu não sabia que tinha esse significado. Porque o pinheiro ele sempre está verde. Ele simboliza a imortalidade da alma e a esperança de que nós não morremos, que é apenas uma passagem. Então, mesmo nas dificuldades da vida, o espírito eterno caminha rumo ao progresso. Então, o pinheiro tem essa simbologia de que a nossa alma é eterna e que a gente continua. As luzinhas, né? Para a gente lembrar de a gente iluminar a própria caminhada. A gente tem lá em cima a nossa estrela maior, o nosso mestre Jesus, mas nós somos as luzinhas. Nós temos que iluminar o nosso caminho, nós temos que ser luzes para quem está do nosso lado, nós temos que também colocar essa luz para fora, essa luz para brilhar, né? E todos juntos a gente faz uma arvorezinha piscando, né? Os sinos. Os sinos, eles nos chamam para o despertar espiritual. Os sinos, eles anunciam as boas novas. E o que ele traz nesse despertar? O despertar para o amor, para o perdão, para a caridade, para a fraternidade, para a bondade, pela paciência, resiliência, né? Então, esses sinos é como se fosse o despertador de manhã tocando, vamos embora? Vamos que a vida está aí, está batendo na porta, né? Vamos hoje ser um pouquinho mais amoroso, vamos ser um pouquinho mais caridoso, vamos ser um pouquinho mais alegres, levar alegria para os outros. E eu coloquei aqui também os presentes, né, que os magos trouxeram. E aí eu dei uma pesquisadinha assim, muito por cima, né? Mas na Bíblia não cita 3 reis magos. Esse número 3 ele veio depois. Na verdade, tem na passagem da Bíblia que vieram magos de vários lugares, né? E que se fala mesmo são os 3 presentes, que é o ouro, o incenso e a mirra. Mas que na verdade são magos. E que esses magos, na verdade, simbolizam a humanidade. Então, aqui pessoas de diversos povos diferentes, diversas culturas, diversas nacionalidades vieram para a chegada do Cristo. Então, simboliza esse nosso querer. Independente de onde a gente esteja no mundo, independente da nossa condição financeira, essa vontade que a gente tem de querer ir até Jesus, né? De a gente enxergar essa luz, de a gente querer a nossa evolução espiritual. E os presentes, eu coloquei aqui, peraí, deixa eu achar o símbolo dos presentes. Eles também têm. Cada presente simboliza uma coisa. O ouro, ele simboliza a realeza moral de Jesus, né? Então, o ouro ele não é da riqueza física, mas sim da riqueza moral. O incenso, a elevação espiritual. E a mirra simboliza o sofrimento humano, anunciando as provas que Jesus enfrentaria. Né? Então, a mirra é para enfrentar todas as dificuldades que ele ia passar na carne, né? Mas, ao mesmo tempo, os outros presentes mostram essa evolução espiritual e a evolução moral de Jesus. Deixa eu voltar aqui pro... E aí o presente vem para simbolizar a doação de si mesmo. Né? Então, os presentes não é a doação física, mas o que a gente doa para as outras pessoas, né? Quando a gente está em família, o que você está doando ali para o outro? Você está doando sua alegria, você está doando sua leveza, você está doando sua paciência, você está doando, compartilhando o que você viveu no ano, né? Ou você está ali reclamando, falando mal, fazendo fofoca, falando das havaianas, do político, né? O que a gente está ali trazendo para a mesa, para a ceia, né? O que a gente está ali trazendo de bom?
E aí vem a passagem: dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, né? Porque todos esses dons nós recebemos de forma gratuita e está dentro de todos nós, né? Que possamos também dar de forma gratuita e de forma genuína. A ceia de Natal, que representa a união e a fraternidade, que nos faz um convite ao diálogo, à reconciliação e à paz no lar. Né? Às vezes é aquele momento que a gente vê pessoas que às vezes a gente não vê o ano inteiro, ou que nós vemos muito pouco, né? Mas o Natal nos remete isso, a sentarmos todos juntos, a reunir a família, a reunir quem mora longe, a reunir quem mora perto, mas também está longe. Então é aquele momento de reunir todo mundo. E aí vou falar brevemente de Jesus, que quem quiser saber mais assiste a palestra da Vitória. Mas Jesus, né, aqui como um símbolo, é esse marco da renovação no Natal, né? É esse a gente olhar para o nosso coração, né? Olhar para a nossa moral. Se ele é o exemplo, né, de riqueza moral que passou pela Terra, como que a gente está? Como que está a nossa, né, evolução moral e a nossa evolução espiritual? Deus enviou o seu Filho para servir de modelo aos homens, né? Então que a gente possa colocar realmente Jesus como nosso modelo e seguir seus ensinamentos, né? E aí, eu vou falar um pouco de Maria, né? Que não pode faltar, a mãe de Jesus, né? Quem trouxe esse ser divino para a encarnação, porque ela foi o meio de condução para trazer ele aqui para a gente, né? Então, a Maria, ela é um exemplo terreno mais perto que a gente tem da gente, né? Porque ela é o que é mais próximo, ainda mais de nós mulheres, né? Que somos mães, ou mesmo que não somos mães, mas, né? Ela é o mais próximo porque ela sentiu na pele a dor de ver o filho crucificado, de ver o filho sofrendo. Eles tiveram que se isolar, eles tiveram que fugir, eles tiveram que se esconder. Então, por todas as provações que eles passaram e pela resiliência que ela teve, pela força que ela teve de manter a família unida, de ela conseguir criar Jesus, porque para você poder criar o espírito nessa evolução, não é para qualquer uma, né? Então, a Maria representa o amor materno em sua expressão mais pura, aliada à fé, à humildade e à total submissão à vontade divina. Sua vida foi marcada pela renúncia silenciosa, pelo sofrimento aceito com dignidade e pela confiança absoluta em Deus. Porque essa submissão é uma submissão por causa da fé, pela confiança, por ela saber, né, entender que Deus tinha um propósito para tudo aquilo, que era para algo muito maior, né? Então, é essa submissão, não é uma submissão de forma ruim, é de uma forma de fé, de coragem, de confiança, né? E aceitar com muita dignidade, porque quantas vezes a gente não está sofrendo, mas a gente está lá lamuriando, se lamentando, né? Durante o sofrimento. Então, é o sofrer, mas sofrer com dignidade. É sofrer sabendo que é passageira, sabendo que é para algo maior, que é para algo melhor. E que assim como Maria, que acolheu Cristo em seu coração e em seu ventre, nós também possamos acolher Jesus no nosso coração e nós, como mulheres, possamos acolher também esses filhos em nosso ventre, através da nossa maternidade ou física ou a nossa maternidade emocional, sentimental, né, para quem está à nossa volta. E não poderia faltar também José. José, né, foi o pai de Jesus e ele é um exemplo de um pai justo e um exemplo de silêncio, trabalho e fidelidade de Deus, porque assim como Maria, ele também estava lá, ele também não desistiu, ele estava ali a todo momento protegendo Maria e protegendo Jesus, né? Hoje em dia, quantos pais a gente não vê
que no momento da dificuldade deixa a esposa sozinha com os filhos, né? Imagina 2.000 anos atrás, seria muito mais fácil, né? Ele falou assim, não, ela que escolheu, eu não escolhi nada não, eu vou seguir meu caminho, né? E ele não, ele assumiu um filho que não era dele e escolheu proteger e amar os dois, né? Ia criar e dar o exemplo, ensinar sua profissão para Jesus e passar os ensinamentos dele adiante, né? Então, a gente lembrar, né, dessa retidão moral também de José, né? Desse homem companheiro, desse homem justo, desse homem trabalhador, desse homem que acolhe, que protege, que cuida, né? Que possamos também educar os nossos filhos para que eles sejam também homens justos e homens bons. A fé, a fé verdadeira se reconhece pela confiança que se tem em Deus. Então, isso era um pouquinho que eu queria trazer para vocês dos símbolos do Natal, de alguns personagens que nós temos. É lógico que em 2.000 anos muita coisa deve ter sido se perdida, muita coisa também a gente foi colocando no meio, né? Mas acho que a principal mensagem, né, do Natal é essa união, né? É esse momento da gente tanto refletir sobre como Jesus está no nosso coração, como ele está na nossa vida, né? E poder olhar também para Maria, para José, para a família em si, né? Como cada um tem o seu papel, como cada um tem sua função, seja dentro da família, seja dentro da sociedade, seja dentro de uma fraternidade, de um trabalho, né? Que cada um está exatamente onde deveria estar para aprender o que precisa, né? Que todos nós estamos aqui para evoluir e principalmente para a gente confiar em Deus, confiar que Ele sabe exatamente o que a gente precisa, que Ele sabe exatamente o que a gente tem que aprender naquele dia, né? E a gente aceitar essas lições com dignidade, com doçura, com alegria, né? Que a gente possa entender que a vida pode ser mais leve, pode ser mais alegre, né? E que todos nós somos uma família, todos nós somos uma única família, né? Não tem, acho que essa dos magos, eu nunca tinha pensado nisso e entender, na verdade, a simbologia dos magos, essa questão de vários povos de diferentes lugares que estão caminhando juntos para a evolução espiritual, né? Realmente é isso que nós somos, a humanidade é isso, nós somos todos irmãos, estamos todos no mesmo barquinho, no mesmo planetinha, indo para a mesma direção. Está todo mundo seguindo a mesma estrelinha de Belém. Está todo mundo indo para o mesmo caminho. Então era isso que eu queria passar para vocês hoje. Vamos fechando nossos olhos. Vamos agradecendo pela oportunidade dessa encarnação, por todos os aprendizados que chegam a nós todos os dias. Agradecendo também pelos presentes que temos em nossas vidas, os nossos familiares, nossos amigos, os nossos bens, nosso trabalho. Que possamos, a cada dia, entender um pouquinho mais sobre o Evangelho de Jesus, sobre seus ensinamentos. Que possamos, no dia de amanhã, quando chegar a meia-noite, a gente possa acender uma nova faísquinha dentro do nosso coração, para que Jesus possa se fazer mais presente no nosso dia a dia, nas nossas intenções,
nos nossos pensamentos, nas nossas ações. Que a gente possa enxergar Jesus através dos nossos familiares, das pessoas próximas. Que possamos aprender a refletir mais sobre como Jesus faria. E também, e se fosse Jesus na sua frente, como eu trataria Jesus? Se meu irmão fosse Jesus, como eu trataria ele? Que todos nós possamos levar essa harmonia, essa tranquilidade, essa serenidade para nossas casas, para que todos nós possamos ter um Natal abençoado, com alegria, com leveza, com abundância, com fartura, com tranquilidade, com bons diálogos, que possamos criar novas memórias afetivas, com carinho. E que possamos ser luzes na vida das outras pessoas e na nossa própria vida, na nossa própria jornada. Que possamos reconhecer a luz que habita dentro de nós e nos iluminar. Vamos agradecendo a toda a espiritualidade por esse momento aqui hoje, por toda a preparação, por toda a proteção. E vou pedir para que hoje, especialmente, possamos vibrarmos juntos as nossas melhores intenções, uma luz dourada, criando um círculo forte de energia, e que a espiritualidade possa levar essas intenções para os hospitais, para os orfanatos, para as creches, para os asilos, para as penitenciárias, para pessoas em situação de rua, para clínicas psiquiátricas, de dependência química, e também para todos os lares, para todas as famílias, para pessoas que se encontram doentes, acamadas. E para onde mais for necessário. Que possamos doar um pouquinho da nossa luz hoje para quem mais esteja precisando. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus.